Capítulo 6. A matemática da complexidade. A concepção dos sistemas vivos como redes auto-organizadoras, cujos componentes estão todos interligados e são interdependentes, tem sido expressa repetidas vezes de uma maneira ou de outra ao longo de toda a história da filosofia e da ciência. No entanto, modelos detalhados de sistemas auto-organizadores só puderam ser formulados muito recentemente, quando novas ferramentas matemáticas se tornaram disponíveis, permitindo aos cientistas modelarem a interconexidade não linear característica das redes. A descoberta dessa nova matemática da complexidade está sendo cada vez mais reconhecida como um dos acontecimentos mais importantes da ciência no século XX. As teorias e os modelos de auto-organização descritos nas páginas anteriores lidam com sistemas altamente complexos envolvendo milhares de reações químicas interdependentes. Nas 3 últimas décadas, emergiu um novo conjunto de conceitos e técnicas para se lidar com essa enorme complexidade que está começando a formar um arcabouço matemático coerente. Ainda não há um nome definitivo para essa nova matemática. Ela é popularmente conhecida como a nova matemática da complexidade e tecnicamente como teoria dos sistemas dinâmicos, dinâmica dos sistemas, dinâmica complexa ou dinâmica não linear. O termo teoria dos sistemas dinâmicos é talvez o mais amplamente utilizado. Para evitar confusões, é útil ter sempre em mente o fato de que a teoria dos sistemas dinâmicos não é uma teoria dos fenômenos físicos, mas sim uma teoria matemática cujos conceitos e técnicas são aplicados a uma ampla faixa de fenômenos. O mesmo é verdadeiro para a teoria do caos e para a teoria dos fractais, importantes ramos da teoria de sistemas dinâmicos. A nova matemática, como veremos detalhadamente, é uma matemática de relações e padrões. É mais qualitativa que quantitativa, e desse modo incorpora a mudança de ênfase característica do pensamento sistêmico de objetos para relações, de quantidade para qualidade, da substância para o padrão. O desenvolvimento de computadores de alta velocidade desempenhou um papel fundamental na nova capacidade de domínio da complexidade. Com a ajuda deles, os matemáticos são agora capazes de resolver equações complexas que antes eram intratáveis e de descobrir as soluções sob a forma de curvas num gráfico. Dessa maneira, eles descobriram novos padrões qualitativos de comportamento desses sistemas complexos e um novo nível de ordem subjacente ao caos aparente. Ciência clássica. Para apreciar a novidade da nova matemática da complexidade, é instrutível contrastá-la com a matemática da ciência clássica. A ciência, no sentido moderno da palavra, começou no final do século XVI com Galileu Galilei, que foi o primeiro a realizar experimentos sistemáticos e utilizar linguagem matemática para formular leis da natureza que descobriu. Nessa época, a ciência ainda era chamada de filosofia natural, e quando Galileu dizia matemática, estava se referindo à geometria. A filosofia, escreveu ele, está escrita nesse grande livro que sempre se encontra à frente dos nossos olhos, porém não podemos entendê-lo se não aprendermos antes a linguagem e os caracteres nos quais ele está escrito. Essa linguagem é a matemática, e os caracteres são triângulos, círculos e outras figuras geométricas. Galileu herdou essa visão dos filósofos da antiga Grécia, que tendiam a geometrizar todos os problemas matemáticos e procurar respostas em termos de figuras geométricas. Dizia-se que a Academia de Platão em Atenas, a principal escola grega de ciência e filosofia durante 9 séculos, ostentava uma tabuleta acima de sua porta de entrada com os dizeres: "Não entre aqui se não estiver familiarizado com a geometria." Vários séculos depois, uma abordagem muito diferente para a resolução de problemas matemáticos, conhecida como álgebra, foi desenvolvida por filósofos islâmicos na Pérsia, os quais, por sua vez, aprenderam com matemáticos indianos. A palavra deriva do árabe
Aljaber, ligar conjuntamente, se refere ao processo de reduzir o número de quantidades desconhecidas ligando-as conjuntamente em equações. A álgebra elementar envolve equações nas quais certas letras, tiradas por convenção do começo do alfabeto, significam vários números constantes. Um exemplo bem conhecido que a maioria dos leitores se lembrará de seus anos de ginásio é essa equação: a soma ao quadrado de a mais b é igual ao quadrado de a mais 2 vezes a vezes b mais o quadrado de b. A álgebra superior envolve relações denominadas funções entre números variáveis desconhecidos ou variáveis que são denotados por letras tiradas por convenção do fim do alfabeto, por exemplo, na equação y é igual a x mais 1. Disse que a variável y é função de x, o que na grafia concisa da matemática é representado por y igual a fx. Assim, na época de Galileu, havia duas abordagens diferentes para resolver problemas matemáticos, a geometria e a álgebra, que provinham de culturas diferentes. Essas duas abordagens foram unificadas por René Descartes, uma geração mais jovem do que Galileu. Descartes é usualmente considerado o fundador da filosofia moderna e foi também um brilhante matemático. A invenção por Descartes de um método para tornar as formas e equações algébricas visíveis como formas geométricas foi a maior dentre suas muitas contribuições à matemática. O método, agora conhecido como geometria analítica, envolve coordenadas cartesianas. O sistema de coordenadas inventado por Descartes e assim denominado em sua homenagem. Por exemplo, quando a relação entre duas variáveis x e y no nosso exemplo anterior, a equação y igual a x mais 1 é representada num gráfico com coordenadas cartesianas, vemos que ela corresponde a uma linha reta. É por isso que equações desse tipo são chamadas equações lineares. De maneira semelhante, a equação y igual a x ao quadrado é representada por uma parábola. Equações desse tipo que correspondem a curvas na grade cartesiana são chamadas de equações não lineares. Elas possuem como característica definitiva o fato de uma ou várias de suas variáveis são elevadas ao quadrado ou à potência maiores. Equações diferenciais. Com o novo método de Descartes, as leis da mecânica que Galileu descobrira podiam ser expressas quer em forma algébrica como equações, quer em forma geométrica como formas visuais. No entanto, havia um problema matemático de grande importância, que nem Galileu, nem Descartes, nem nenhum de seus contemporâneos pôde resolver. Eles não foram capazes de encontrar uma equação que descrevesse o movimento de um corpo animado de velocidade variável, acelerando ou desacelerando. Para entender o problema, consideramos dois corpos em movimento, um deles viajando com velocidade constante e outro acelerando. Se representarmos a correspondência entre a distância percorrida por eles e o tempo gasto para percorrê-la, obteremos dois gráficos mostrados na figura 6.3. No caso do corpo em aceleração, a velocidade muda a cada instante, e isso é algo que Galileu e seus contemporâneos não podiam expressar matematicamente. Em outras palavras, eles eram incapazes de calcular a velocidade exata do corpo em aceleração num dado instante. Isso foi conseguido um século depois por Isaac Newton, o gigante da ciência clássica, por volta da mesma época pelo filósofo matemático alemão Gottfried Wilhelm Leibniz. Para solucionar o problema que tinha atormentado matemáticos e filósofos naturais durante séculos, Newton e Leibniz independentemente inventaram um novo método matemático, que é agora conhecido como cálculo e é considerado o portal para a matemática superior. É muito instrutivo ver como Newton e Leibniz tentaram resolver o problema, e isso não requer nenhuma linguagem técnica.
Todos nós sabemos como calcular a velocidade de um corpo em movimento se essa velocidade permanecer constante. Se você está dirigindo a 30 quilômetros por hora, isso significa que em uma hora você terá percorrido uma distância de 30 quilômetros. Em 2 horas, percorrerá 60, e assim por diante. Portanto, para obter a velocidade de um carro, você simplesmente divide a distância, por exemplo, 60 quilômetros, pelo tempo que ele demorou para cobrir essa distância, por exemplo, 2 horas. No nosso gráfico, isso significa que temos de dividir a diferença entre duas coordenadas de distância pela diferença entre duas coordenadas de tempo, como é mostrado na figura 6.4. Quando a velocidade do carro varia, como naturalmente acontece em qualquer situação real, você terá dirigido mais ou menos de 30 km em uma hora, dependendo do quanto você acelere ou desacelere nesse tempo. Nesse caso, como podemos calcular a velocidade exata num determinado instante? Eis como Newton resolveu o problema. Ele disse: vamos primeiro calcular, no exemplo do movimento acelerado, a velocidade aproximada entre dois pontos, substituindo a curva entre elas por uma linha reta, como é mostrado na figura 6.5. A velocidade é mais uma vez a razão entre t2 menos t1 e t2 menos t1. Essa não será a velocidade exata em nenhum dos dois pontos, mas se fizermos a distância entre eles suficientemente pequena, será uma boa aproximação. Então, disse Newton, vamos reduzir o tamanho do triângulo formado pela curva e pelas diferenças entre as coordenadas, aproximando mais e mais os dois pontos da curva. À medida que o fazemos, a linha reta entre dois pontos se aproximará cada vez mais da curva, e o erro no cálculo da velocidade entre os dois pontos será cada vez menor. Finalmente, quando atingirmos o limite de diferença infinitamente pequenas, e esse é o passo crucial, ambos os pontos da curva se fundirão num só, e obteremos a velocidade exata nesse ponto. Geometricamente, a linha reta será então tangente à curva. Reduzir esse triângulo a zero e calcular a razão entre duas diferenças infinitamente pequenas é algo que está longe do trivial. A definição precisa do limite do infinitamente pequeno é o ponto fundamental de todo cálculo. Em linguagem técnica, uma diferença infinitamente pequena é denominada diferencial, e por isso o cálculo inventado por Newton e Leibniz é conhecido como cálculo diferencial. Equações envolvendo diferenciais são denominadas equações diferenciais. Para a ciência, a invenção do cálculo diferencial foi um cálculo gigantesco. Pela primeira vez na história humana, a concepção de infinito, que tinha intrigado filósofos e poetas desde tempos imemoriais, tinha recebido uma definição matemática precisa que abria inúmeras possibilidades novas para a análise dos fenômenos naturais. O poder dessa nova ferramenta analítica pode ser ilustrado com o célebre paradoxo de Zenão, proveniente da antiga escola eleata de filosofia grega. De acordo com Zenão, o grande atleta Aquiles nunca pôde alcançar uma tartaruga numa corrida na qual se concede a esta uma vantagem inicial. Isso porque, quando Aquiles tiver completado a distância correspondente a essa vantagem, a tartaruga terá percorrido uma distância a mais. Quando Aquiles tiver transposto essa distância a mais, a tartaruga terá avançado mais um pouco, e assim por diante até o infinito. Embora a defasagem do atleta continue diminuindo, ela nunca desaparecerá. Em qualquer dado momento, a tartaruga sempre estará à frente, portanto, concluiu Zenão. Aquiles, o mais rápido corredor da antiguidade, nunca poderá alcançar a tartaruga. Os filósofos gregos e seus sucessores argumentaram durante séculos a respeito desse paradoxo, mas nunca puderam resolvê-lo, porque a definição exata do infinitamente pequeno lhes escapava. A falha no argumento de Zenão reside no fato de que, mesmo que Aquiles precise de um número infinito de passos para alcançar a tartaruga, esse processo não requer um tempo infinito.
Com as ferramentas do cálculo de Newton, é fácil mostrar que um corpo em movimento percorrerá um número infinito de intervalos infinitamente pequenos num tempo infinito. No século XVII, Isaac Newton usou esse cálculo para descrever todos os movimentos possíveis de corpos sólidos em termos de um conjunto de equações diferenciais, que ficaram conhecidas a partir dessa época como equações do movimento de Newton. Esse feito foi saudado por Einstein como talvez o maior avanço do pensamento que um único indivíduo teve o privilégio de realizar. Encarando a complexidade. Nos séculos XVIII e XIX, as equações newtonianas do movimento foram modeladas em formas mais gerais, mais abstratas e elegantes por algumas das maiores mentes da história da matemática. Sucessivas reformulações por Pierre Laplace, Leonhard Euler, Joseph Lagrange e William Hamilton não mudaram o conteúdo das equações de Newton, mas sua crescente sofisticação permitiu aos cientistas analisar uma faixa cada vez mais ampla de fenômenos naturais. Aplicando sua teoria ao movimento dos planetas, o próprio Newton foi capaz de reproduzir as características básicas do sistema solar, embora não seus detalhes mais precisos. No entanto, Laplace aprimorou e aperfeiçoou os cálculos de Newton em tal medida que foi capaz de explicar os movimentos dos planetas, das luas e dos cometas, até seus menores detalhes, bem como o fluxo das marés e outros fenômenos relacionados com a gravidade. Encorajados por esse brilhante sucesso da mecânica newtoniana, físicos e matemáticos entenderam-na ao movimento dos fluidos e vibrações de cordas, sinos e outros corpos elásticos, e mais uma vez ela funcionou. Esses sucessos impressionantes fizeram os cientistas do início do século XIX acreditar que o universo era de fato um grande sistema mecânico funcionando de acordo com leis newtonianas do movimento. Desse modo, as equações diferenciais de Newton tornaram-se o fundamento matemático do paradigma mecanicista. A máquina newtoniana do mundo era vista como completamente um efeito definido, um futuro de qualquer parte do sistema poderia, em princípio, ser previsto com certeza absoluta se seu estado em qualquer instante fosse conhecido em todos seus detalhes. Na prática, naturalmente, as limitações do modelamento da natureza por meio das equações do movimento de Newton ficaram logo evidentes. Como assinalou o físico inglês Ian Stewart, montar as equações é uma coisa, resolvê-las é totalmente outra. As soluções exatas estavam restritas a alguns fenômenos simples e regulares, enquanto a complexidade de várias áreas parecia esquivar-se a todo modelamento mecanicista. Por exemplo, o movimento relativo de dois corpos sob a força da gravidade podia ser calculado de maneira precisa, mas quando se chegava aos gases com milhões de partículas, a situação parecia sem esperança. Por outro lado, durante um longo tempo, físicos e químicos tinham observado no comportamento dos gases regularidades que tinham sido formuladas em termos das chamadas leis dos gases, relações matemáticas simples entre a temperatura, volume e pressão de um gás. Como poderia essa simplicidade aparente derivar da enorme complexidade de movimentos de cada molécula? No século XIX, o grande físico James Clerk Maxwell encontrou uma resposta. Mesmo que o comportamento exato das moléculas de um gás não possa ser determinado, Maxwell argumentou que seu comportamento médio poderia dar origem às regularidades observadas. Por isso, propôs o uso de métodos estatísticos para formular leis de movimento dos gases. A menor porção de matéria que podemos submeter à experiência consiste em milhões de moléculas, e nenhuma delas jamais se torna individualmente sensível a nós. Não podemos, pois, determinar o movimento real de nenhuma dessas moléculas. Portanto, somos obrigados a abandonar o método histórico restrito e adotar o método estatístico de lidar com grandes grupos de moléculas.
o método de Maxwell foi de fato altamente bem-sucedido. Ele permitiu aos físicos explicar de imediato as propriedades básicas de um gás de acordo com o comportamento médio das suas moléculas. Por exemplo, tornou-se claro que a pressão de um gás é a força causada pelo empurrão médio das moléculas, ao passo que a temperatura se revelou proporcional à medida média de movimento dessas moléculas. A estatística e a teoria das probabilidades, sua base teórica, tem se desenvolvido desde o século XVII e podia ser facilmente aplicada à teoria dos gases. A combinação de métodos estatísticos com a mecânica newtoniana resultou num novo ramo da ciência, apropriadamente denominado mecânica estatística, que se tornou o fundamento teórico da termodinâmica, a teoria do calor. Não linearidade. Desse modo, por volta do final do século XIX, os cientistas desenvolveram duas diferentes ferramentas matemáticas para modelar os fenômenos naturais: as equações do movimento exatas deterministas para sistemas simples e as equações da termodinâmica baseadas em análises estatísticas de quantidades médias para sistemas complexos. Embora essas duas técnicas fossem muito diferentes, tinham uma coisa em comum: ambas exibiam equações lineares. As equações newtonianas do movimento são muito gerais, apropriadas tanto para fenômenos lineares como não lineares. Na verdade, equações não lineares, vez ou outra, sempre foram formuladas. Porém, como estas, em geral, eram muito complexas para serem resolvidas e, devido à natureza aparentemente caótica dos fenômenos físicos associados, tais como fluxos turbulentos de água e ar, os cientistas geralmente evitavam estudar os sistemas não lineares. Portanto, desde que apareceram equações não lineares, elas foram imediatamente linearizadas. Em outras palavras, substituídas por aproximações lineares. Desse modo, em vez de descrever os fenômenos em sua plena complexidade, as equações da ciência clássica lidam com pequenas oscilações, ondas baixas, pequenas mudanças de temperatura e assim por diante. Como observa Ian Stewart, esse hábito tornou-se tão arraigado que muitas equações eram linearizadas, enquanto ainda estavam sendo construídas, de modo que os manuais de ciência nem mesmo incluíam as versões não lineares completas. Em consequência, a maioria dos cientistas e engenheiros veio a acreditar que praticamente todos os fenômenos naturais poderiam ser descritos por equações lineares. Assim como o mundo era um mecanismo de relojoaria para o século XVIII, ele foi um mundo linear para o século XIX e para a maior parte do século XX. A mudança decisiva que esteve ocorrendo ao longo das 3 últimas décadas foi o reconhecimento de que a natureza, como Stewart afirma, é inflexivelmente não linear. Fenômenos não lineares dominam uma parcela muito maior do mundo inanimado do que fenômenos que tínhamos presumido, e constituem um aspecto essencial dos padrões de rede dos sistemas vivos. A teoria dos sistemas dinâmicos é a primeira matemática que permite aos cientistas lidar com a plena complexidade desses fenômenos não lineares. A exploração dos sistemas não lineares ao longo das últimas décadas tem exercido um profundo impacto sobre a ciência como um todo, pois está nos obrigando a reavaliar algumas noções muito básicas sobre as relações entre um modelo matemático e os fenômenos que ele descreve. Uma dessas noções refere-se à nossa compreensão da simplicidade e da complexidade. No mundo das equações lineares, nós pensávamos que sabíamos que sistemas descritos por equações simples se comportavam de maneira simples, ao passo que aqueles descritos por equações complicadas se comportavam de maneira complicada.
No mundo não linear, que inclui a maior parte do mundo real, como começamos a descobrir, equações deterministas simples podem produzir uma riqueza e uma variedade de comportamentos insuspeitados. Por outro lado, comportamentos complexos e aparentemente caóticos podem dar origem a estruturas ordenadas, padrões belos e sutis. De fato, na teoria do caos, o termo caos adquiriu um novo significado técnico. O comportamento de sistemas caóticos não é meramente aleatório, mas exibe um nível mais profundo de ordem padronizada. Como veremos adiante, as novas técnicas matemáticas nos permitem tornar esses padrões subjacentes visíveis sob formas distintas. Outra importante propriedade das equações não lineares que tem perturbado os cientistas está no fato de que a previsão exata é com frequência impossível, mesmo que as equações possam ser estritamente deterministas. Veremos que essa característica notável da não linearidade tem dado origem a uma importante mudança de ênfase na análise quantitativa para qualitativa. Realimentação e iterações. A terceira propriedade importante dos sistemas não lineares é um resultado da frequente ocorrência de processos de realimentação e autorreforço. Nos sistemas lineares, pequenas mudanças produzem pequenos efeitos. Grandes efeitos se devem a grandes mudanças ou uma soma de muitas pequenas mudanças. Em sistemas não lineares, ao contrário, pequenas mudanças podem ter efeitos dramáticos, pois podem ser amplificadas repetidamente por meio de realimentação e autorreforço. Esses processos de realimentação não lineares constituem a base das instabilidades e da subtemergência de novas formas de ordem tão típicas na auto-organização. Matematicamente, um laço de realimentação corresponde a um tipo especial de processo não linear conhecido como iteração, palavra que em latim significa repetição, na qual uma função opera repetidamente sobre si mesma. Por exemplo, se a função consiste em multiplicar a variável x por 3, isso é, função x é igual a 3x, a iteração consiste em multiplicações repetidas. Na concisa linguagem matemática, isso se descreve da seguinte maneira: x está para 3x, assim como 3x está para 9x, 9x está para 27x, etc. Cada um desses passos é chamado mapeamento. Se visualizarmos a variável x como uma linha de números, a operação x está para 3x mapeia cada número em outro número da linha. De maneira geral, um mapeamento consiste em multiplicar x por um número constante k. É escrito assim: x está para kx. Uma iteração encontrada com frequência em sistemas não lineares que é muito simples e não obstante produz uma abundante complexidade é o mapeamento. X está para kx vezes, abre parênteses, 1 menos x, fecha parênteses, onde a variável x está restrita a valores entre 0 e 1. Esse mapeamento, conhecido pelos matemáticos como mapeamento logístico, tem muitas aplicações importantes. É utilizado por ecologistas para descrever o crescimento de uma população sujeita a tendências opostas, e por isso também é conhecida como equação de crescimento. Explorar as iterações de vários mapeamentos logísticos é um exercício fascinante que pode ser efetuado facilmente com uma pequena calculadora de bolso. Para perceber o aspecto essencial dessas iterações, vamos escolher novamente o valor k igual a 3. A variável x pode ser visualizada como um segmento de reta que vai de 0 a 1, e é fácil de calcular os mapeamentos para alguns pontos. Quando marcamos esses números sobre dois segmentos de reta, vemos que números entre 0 e 0,5 são mapeados em números entre 0 e 0,75.
Desse modo, 0,2 torna-se 0,48 e 0,4 torna-se 0,72. Números entre 0,5 e 1 são mapeados no mesmo segmento, mas em ordem inversa. Assim, 0,6 torna-se 0,72 e 0,8 torna-se 0,48. O efeito global é mostrado na figura 6.6. Vemos que o mapeamento estende o segmento de modo que ele cubra a distância de 0 a 1.5 e em seguida dobra-o de volta sobre si mesmo, que resulta em um segmento que vai de 0 a 0.75 e volta. Uma iteração desse mapeamento resultará em repetidas operações de estender e dobrar, de maneira muito parecida com aquela para a qual um padeiro estende e dobra repetidas vezes a massa de farinha. Por isso, essa iteração é denominada muito propriamente a transformação do padeiro. À medida que o estender e dobrar prosseguem, pontos vizinhos no segmento de reta se afastarão cada vez mais uns dos outros, e é impossível predizer onde um determinado ponto acabará ficando depois de muitas iterações. Até mesmo os computadores mais poderosos arredondam seus cálculos após certo número de casas decimais, e depois de um certo número de iterações, até mesmo os mais diminutos erros arredondados terão se acumulado a ponto de produzirem uma incerteza suficiente para tornar impossíveis as previsões. A transformação do padeiro é um protótipo dos processos não lineares altamente complexos e imprevisíveis conhecidos tecnicamente como caos. Poincaré e as pegadas do caos. A teoria dos sistemas dinâmicos, a matemática que tornou possível trazer ordem ao caos, foi desenvolvida muito recentemente, mas seus fragmentos foram estabelecidos na virada do século por um dos maiores matemáticos da Idade Moderna, Jules Henri Poincaré. Dentre todos os matemáticos desse século, Poincaré foi o último grande generalista. Ele fez inúmeras contribuições praticamente em todos os ramos da matemática. Suas obras reunidas abrangem várias centenas de volumes. A partir da posição vantajosa no final do século XX, podemos ver que a maior contribuição de Poincaré foi a de trazer o imaginário visual de volta à matemática. Do século XVII em diante, o estilo europeu da matemática mudou gradualmente a partir da geometria, a matemática das formas visuais para a álgebra, a matemática das fórmulas Laplace, em particular, foi um dos grandes formalizadores que se vangloriava pelo fato de sua obra mecânica analítica não conter figuras. Poincaré inverteu essa tendência quebrando o laço apertado da análise e das fórmulas, que se tinham tornado cada vez mais opacas, e voltando novamente para os padrões visuais. No entanto, a matemática visual de Poincaré não é a geometria de Euclides. É uma geometria de um novo tipo, uma matemática de padrões e relações, conhecida como topologia. A topologia é uma geometria na qual todos os comprimentos, ângulos e áreas podem ser distorcidos à vontade. Desse modo, um triângulo pode ser transformado com continuidade num retângulo, o retângulo num quadrado, o quadrado num círculo. De maneira semelhante, um cubo pode ser transformado num cilindro, cilindro num cone, cone numa esfera. Devido a essas transformações contínuas, a topologia é popularmente conhecida como geometria da folha de borracha. Todas as figuras que podem ser formadas umas nas outras por meio de dobramento, estiramento e torção são ditas topologicamente equivalentes. No entanto, nem tudo é modificável. Por meio dessas transformações topológicas, de fato, a topologia está preocupada precisamente com aquelas propriedades das figuras geométricas que não mudam quando essas figuras são transformadas, por exemplo, em interseções de linhas que continuam sendo interseções, e um buraco numa rosquinha não pode ser transformado. Portanto, uma rosquinha pode ser transformada topologicamente numa xícara de café, o buraco transformando-se numa asa, mas nunca numa panqueca. Assim, a topologia é, na verdade, uma matemática de relações, padrões imutáveis,
ou invariantes. Poincaré utilizou concepções topológicas para analisar as características qualitativas de complexos problemas dinâmicos e, ao fazê-lo, assentou os fundamentos da matemática da complexidade, que emergiriam um século mais tarde. Dentre os problemas que Poincaré analisou dessa maneira estava o célebre problema dos três corpos em mecânica celeste, o movimento relativo de três corpos sob a mútua atração gravitacional, que ninguém fora capaz de resolver. Aplicando seu método topológico a um problema dos três corpos ligeiramente simplificado, Poincaré foi capaz de determinar a forma geral de suas trajetórias e verificou que era de uma complexidade assustadora. Quando se tenta representar a figura formada por essas duas curvas e sua infinidade de intersecções, descobre-se que essas intersecções formam uma espécie de rede, de teia ou de malha infinitamente apertada. Nenhuma das duas curvas pode jamais cruzar consigo mesma, mas deve dobrar de volta sobre si mesma de uma maneira bastante complexa, a fim de cruzar infinitas vezes os elos da teia. Fica-se perplexo diante da complexidade dessa figura que eu nem mesmo tento desenhar. Ao que Poincaré representou em sua mente é hoje denominado atrator estranho. Nas palavras de Ian Stewart, Poincaré estava olhando fixo para as pegadas do caos. Ao mostrar que equações de movimento simples e deterministas podem produzir uma complexidade inacreditável que se esquiva todas as tentativas de previsão, Poincaré desafiou os próprios fundamentos da mecânica newtoniana. No entanto, devido a um capricho da história, os cientistas na virada do século não enfrentaram esse desafio. Poucos anos depois que Poincaré publicou seu trabalho sobre o problema dos três corpos, Max Planck descobriu os quanta de energia e Albert Einstein publicou sua teoria espacial da relatividade. No meio-século seguinte, físicos e matemáticos estavam fascinados com os desenvolvimentos revolucionários da física quântica e da teoria da relatividade, e a descoberta abaladora de Poincaré retirou-se para os bastidores. Foi apenas na década de 60 que os cientistas involuntariamente reingressaram nas complexidades do caos. Trajetórias em espaços abstratos. As técnicas matemáticas que permitiram aos pesquisadores nas 3 últimas décadas descobrir padrões ordenados em sistemas caóticos baseiam-se na abordagem topológica de Poincaré e estão estreitamente ligadas com o desenvolvimento de computadores. Com a ajuda dos computadores atuais de alta velocidade, os cientistas podem resolver equações não lineares por meio de técnicas que antes não estavam disponíveis. Esses poderosos computadores podem facilmente traçar as trajetórias complexas que Poincaré nem mesmo tentou desenhar. Como os leitores, em sua maioria, se lembrarão de seus dias de ginásio, uma equação é resolvida ao ser manipulada até que se obtenha uma fórmula final como solução. Chama-se a isto resolver a equação analiticamente. O resultado é sempre uma fórmula. Para a maior parte das equações não lineares que descrevem fenômenos naturais, é muito difícil obter soluções por meios analíticos. Mas há uma outra maneira que é chamada de resolver numericamente a equação. Ela envolve tentativa e erro. Você testa combinações de números para variáveis até descobrir as únicas que se ajustam à equação. Técnicas e truques especiais foram desenvolvidos para realizar isso de maneira eficiente, mas para a maioria das equações o processo é extremamente incômodo. Toma muito tempo e oferece apenas soluções grosseiras e aproximadas. Tudo isso mudou quando os novos poderosos computadores entraram em cena. Agora temos programas para resolver numericamente uma equação por caminhos extremamente rápidos e precisos. Com os novos métodos, equações não lineares podem ser resolvidas até qualquer grau de precisão. No entanto, as soluções são de um tipo muito diferente. O resultado não é uma fórmula,
mas uma grande coleção de valores para variáveis que satisfazem a equação. O computador pode ser programado para desenhar a solução como uma curva ou um conjunto de curvas num gráfico. Essa técnica permitiu aos cientistas resolver as complexas equações não lineares associadas com fenômenos caóticos e descobrir ordem sob o caos aparente. Para revelar esses padrões ordenados, as variáveis de um sistema complexo são exibidas num espaço matemático abstrato denominado espaço de fase. Essa é uma técnica bem conhecida que foi desenvolvida na termodinâmica na virada do século. Cada uma das variáveis do sistema está associada com uma diferente coordenada nesse espaço abstrato. Vamos ilustrar esse fato com um exemplo muito simples: uma bola que oscila de um lado para outro num pêndulo. Para descrever completamente o movimento pendular, precisamos de duas variáveis: o ângulo, que pode ser positivo ou negativo, e a velocidade, que pode igualmente ser positiva ou negativa, dependendo do sentido do balanço. Com essas duas variáveis, ângulo e velocidade, podemos descrever completamente o estado de movimento de um pêndulo, em qualquer momento. Se traçarmos agora um sistema de coordenadas cartesianas, no qual uma das coordenadas é o ângulo e a outra a velocidade, esse sistema de coordenadas estenderá num espaço bidimensional no qual certos pontos correspondem aos estados e movimentos possíveis de um pêndulo. Vejamos onde estão situados esses pontos. Nas elongações extremas, a velocidade é igual a zero. Isso nos dá 2 pontos no eixo horizontal. No centro, onde o ângulo é zero, a velocidade se concentra em seu máximo, seja ela positiva, balançando em um sentido, ou negativa, balançando no sentido oposto. Isso nos fornece 2 pontos sobre o eixo vertical. Esses 4 pontos no espaço de fase, que marcamos na figura 6.7, representam os estados extremos do pêndulo: elongação máxima e velocidade máxima. A localização exata desses pontos dependerá de nossas unidades de medida. Se prosseguirmos e marcarmos os pontos correspondentes aos estados de movimento entre os 4 extremos, descobriremos que eles distribuem num laço fechado. Poderíamos torná-lo um círculo escolhendo apropriadamente nossas unidades de medida, mas em geral será algum tipo de eclipse. Esse laço é chamado de trajetória do pêndulo no espaço de fase. Ele descreve completamente o movimento do sistema. Todas as variáveis do sistema, duas em nosso caso simples, são representadas por um único ponto que sempre estará em algum lugar sobre esse laço. Conforme o pêndulo balança de um lado para outro, o ponto no espaço de fase percorrerá o laço circular. Em qualquer momento, podemos medir as duas coordenadas no ponto no espaço de fase e saberemos o estado exato, ângulo e velocidade do sistema. Note que esse laço não é em nenhum sentido uma trajetória da bola no pêndulo, é uma curva num espaço geométrico abstrato composta das duas variáveis do sistema. Portanto, essa é a técnica do espaço de fase. As variáveis do sistema são representadas no espaço abstrato, onde um único ponto descreve todo o sistema. Conforme o sistema muda, o ponto descreve uma trajetória no espaço de fase. Um laço fechado no nosso exemplo. Quando o sistema não é um pêndulo simples, mas mais complicado, terá mais variáveis. A técnica ainda é a mesma. Cada variável é representada por uma coordenada em uma dimensão diferente do espaço de fase. Se houver 16 variáveis, haverá um espaço de 16 dimensões. Um único ponto nesse espaço descreverá completamente o estado de todo o sistema, pois esse único ponto terá 16 coordenadas, cada uma delas correspondendo a uma das 16 variáveis do sistema. Naturalmente, não podemos visualizar um espaço de fase com 16 dimensões.
É por isso que ele é chamado de espaço matemático abstrato. Os matemáticos não parecem ter nenhum problema com essas abstrações. Eles estão igualmente à vontade em espaços que não podem ser visualizados. De qualquer maneira, à medida que o sistema muda, o ponto que representa seu estado no espaço de fase se moverá por esse espaço, descrevendo uma trajetória. Diferentes estados iniciais do sistema correspondem a diferentes pontos de partida no espaço de fase e, em geral, darão origem a diferentes trajetórias. Atratores estranhos. Agora voltemos ao nosso pêndulo e notemos que era um pêndulo idealizado, sem atrito, oscilando de um lado para outro em perpétuo movimento. Este é um exemplo típico de física clássica, onde o atrito geralmente é negligenciado. Um pêndulo real sempre terá algum atrito que provocará sua desaceleração, até que finalmente acabe parando. No espaço de fase bidimensional, esse movimento é representado por uma curva que se espirala para dentro, em direção ao centro, como é mostrado na figura 6.9. Essa trajetória é chamada de atrator, pois os matemáticos dizem metaforicamente que o ponto fixo no centro do sistema de coordenadas atrai a trajetória. Essa metáfora tem sido estendida de modo a incluir laços fechados, tais como aquele que representa o pêndulo sem atrito. Uma trajetória em laço fechado é chamada de atrator periódico, ao passo que a trajetória que espirala para dentro é chamada de atrator pontiforme. Nos últimos 20 anos, a técnica do espaço de fase tem sido utilizada para se explorar uma ampla variedade de sistemas complexos. Caso após caso, cientistas e matemáticos estabeleceriam equações não lineares, resolveriam numericamente essas equações e deixariam os computadores desenhar as soluções como trajetória no espaço de fase. Para sua grande surpresa, esses pesquisadores descobriram que há um número muito limitado de atratores diferentes. Suas formas podem ser classificadas topologicamente e as propriedades dinâmicas gerais de um sistema podem ser deduzidas da forma de seu atrator. Há 3 tipos básicos de atrator: atratores pontiformes, correspondentes a sistemas que atingem equilíbrio estável, atratores periódicos correspondentes a oscilações periódicas e os assim chamados atratores estranhos, correspondem a sistemas caóticos. Um exemplo típico de sistema com atrator estranho é o pêndulo caótico, estudado pela primeira vez pelo matemático japonês Yoshisuke Ueda, no final da década de 60. É um circuito eletrônico não linear com um acionador externo que é relativamente simples, mas produz um comportamento extraordinariamente complexo. Cada balanço desse oscilador caótico é único. O sistema nunca se repete, de modo que cada ciclo cobre uma nova região do espaço de fase. No entanto, a despeito do movimento aparentemente errático, os pontos no espaço de fase não estão distribuídos aleatoriamente. Juntos, eles formam um padrão complexo, altamente organizado, um atrator estranho, que hoje leva o nome de Ueda. O atrator Ueda é uma trajetória num espaço de fase bidimensional que gera padrões que quase se repetem, mas não totalmente. Essa é uma característica típica de todos os sistemas caóticos. A imagem mostrada na figura 6.10 contém mais de 100.000 pontos. Pode ser visualizada como um corte através de um espaço de massa de farinha que foi repetidamente esticado e dobrado de volta sobre si mesmo. Desse modo, vemos que a matemática subjacente ao atrator de Ueda é a transformação do padeiro. Um fato notável a respeito de atratores estranhos é que eles tendem a ser de dimensionalidade muito baixa, mesmo num espaço de fase com um elevado número de dimensões. Por exemplo, um sistema pode ter 50 variáveis, mas seu movimento
pode estar restrito a um atrator estranho de 3 dimensões, uma superfície dobrada nesse espaço de 50 dimensões. Isso naturalmente representa um alto grau de ordem. Desse modo, vemos que o comportamento caótico, no novo sentido científico do termo, é muito diferente do movimento aleatório, errático. Com a ajuda de atratores estranhos, pode-se fazer uma distinção entre a mera aleatoriedade ou ruído e o caos. O comportamento caótico é determinista e padronizado, e os atratores estranhos nos permitem transformar os dados aparentemente aleatórios em formas visíveis distintas. O efeito borboleta. Como vimos no caso da transformação do padeiro, os sistemas caóticos são caracterizados por uma extrema sensibilidade às condições iniciais. Mudanças diminutas no estado inicial do sistema levarão ao longo do tempo a consequências em grande escala. Na teoria do caos, isso é conhecido como efeito borboleta, devido à afirmação semi-jocosa de que uma borboleta que hoje agita o ar em Pequim pode causar daqui a um mês uma tempestade em Nova York. O efeito borboleta foi descoberto no começo da década de 60 pelo meteorologista Edward Lorenz, que desenhara um modelo simples de condições meteorológicas consistindo em 3 equações não lineares acopladas. Essas equações fez com que ele constatasse que as soluções de suas equações eram extremamente sensíveis às condições iniciais. A partir de 2 pontos de partida praticamente idênticos, desenvolver-se-iam 2 trajetórias por caminhos completamente diferentes, o que tornava impossível qualquer previsão a longo prazo. Essa descoberta provocou ondas de choque em meio à comunidade científica, que estava acostumada a contar com equações deterministas para poder predizer fenômenos tais como eclipses solares ou aparecimento de cometas com grande precisão ao longo de grandes lapsos de tempo. Parecia inconcebível que equações do movimento estritamente deterministas pudessem levar a resultados imprevisíveis. Não obstante, era exatamente isso que Lorenz havia descoberto. Em suas próprias palavras, o indivíduo médio, ao ver que podemos predizer muito bem as marés com alguns meses de antecedência, diria: por que não podemos fazer o mesmo com a atmosfera? É apenas um sistema diferente de fluidos. As leis são igualmente complicadas, mas compreendi que qualquer sistema físico que se comporte de maneira não periódica seria imprevisível. O modelo de Lorenz não é uma apresentação realista de um fenômeno meteorológico particular, mas é um exemplo notável de como um simples conjunto de equações não lineares pode gerar um comportamento enormemente complexo. Sua publicação em 1963 marcou o início da teoria do caos, e o modelo de atrator conhecido desde essa época como atrator de Lorenz tornou-se o mais célebre e mais amplamente estudado dos atratores estranhos. Enquanto o atrator de Ueda se acomoda em 2 dimensões, o de Lorenz é tridimensional. Figura 6.11. Para representá-lo graficamente, o ponto no espaço de fase se move de uma maneira aparentemente aleatória, com algumas oscilações de amplitude crescente ao redor de um ponto, seguidas de algumas oscilações ao redor de um segundo ponto e então voltando a oscilar ao redor do primeiro ponto e assim por diante. Da quantidade para a qualidade. A impossibilidade de predizer por que ponto do espaço de fase a trajetória do atrator de Lorenz passará num certo instante, mesmo que o sistema seja governado por equações deterministas, é uma característica comum de todos os sistemas caóticos. No entanto, isto não significa que a teoria do caos não é capaz de quaisquer previsões. Ainda podemos fazer previsões precisas, mas elas se referem a características qualitativas do comportamento do sistema, e não aos valores
valores precisos de suas variáveis num determinado instante. Assim, a nova matemática representa uma mudança da quantidade para a qualidade, o que é característico do pensamento sistêmico em geral. Enquanto a matemática convencional lida com quantidades e fórmulas, a teoria dos sistemas dinâmicos lida com qualidades e padrões. De fato, a análise de sistemas não lineares em termos de características topológicas de seus atratores é conhecida como análise qualitativa. Um sistema não linear pode ter vários atratores que podem ser de diferentes tipos, tanto caóticos ou estranhos, como não caóticos. Todas as trajetórias que começam dentro de uma certa região do espaço de fase levarão mais cedo ou mais tarde ao mesmo atrator. Essa região é denominada bacia de atração desse atrator. Desse modo, o espaço de fase de um sistema não linear é repartido entre várias bacias de atração, cada uma delas alojando separadamente seu atrator separado. Assim, a análise qualitativa de um sistema dinâmico consiste em identificar os atratores e as bacias de atração do sistema, e em classificá-los de acordo com suas características topológicas. O resultado é uma figura dinâmica de todo sistema denominada retrato de fase. Os métodos matemáticos para se analisar retratos de fase baseiam-se na obra pioneira de Poincaré. Foram posteriormente desenvolvidas e aprimoradas pelo topologista norte-americano Stephen Smale, no começo da década de 60. Smale utilizou essa técnica para não apenas analisar sistemas descritos por um dado conjunto de equações não lineares, mas também para estudar como esses sistemas se comportam com pequenas alterações de equações. À medida que os parâmetros das equações mudam lentamente, o retrato de fase, por exemplo, as formas dos seus atratores e bacias de atração, em geral, sofrerá alterações suaves correspondentes sem quaisquer mudanças em suas características básicas. Smale usou o termo estruturalmente estável para descrever esses sistemas, nos quais pequenas mudanças nas equações deixam inalterável o caráter básico do registro de fase. No entanto, em muitos sistemas não lineares, pequenas mudanças de certos parâmetros podem produzir mudanças dramáticas nas características básicas do retrato de fase. Atratores podem desaparecer ou converter-se uns aos outros, ou novos atratores podem aparecer subitamente. Disse que esses sistemas são estruturalmente instáveis e os pontos críticos de instabilidade são denominados pontos de bifurcação, pois são pontos na evolução do sistema nos quais aparece subitamente um forqueamento e o sistema se ramifica em uma nova direção. Matematicamente, pontos de bifurcação marcam mudanças súbitas no retrato de fase dos sistemas. Fisicamente, eles correspondem a pontos instáveis, nos quais o sistema muda abruptamente e novas formas de ordem aparecem de repente. Como mostrou Prigogine, essas instabilidades somente podem ocorrer em sistemas abertos que operam afastados em equilíbrio. Assim como há somente um pequeno número de tipos diferentes de atratores, também há somente um pequeno número diferente de tipos de eventos de bifurcação. Assim como os atratores, as bifurcações também podem ser classificadas topologicamente. Um dos primeiros a fazer isso foi o matemático francês René Thom, na década de 70, que utilizou o termo catástrofes em vez de bifurcações e identificou 7 catástrofes elementares. Atualmente, os matemáticos sabem a respeito de um número 3 vezes maior de bifurcações. Ralph Abraham, professor de matemática da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, e o artista gráfico Christopher Shaw criaram uma série de livros de matemática visuais sem nenhuma equação ou fórmula, e que eles veem como o princípio de uma enciclopédia completa de bifurcações. Geometria fractal.
Enquanto os primeiros atratores estranhos estavam sendo estudados nas décadas de 60 e 70, uma nova geometria, denominada geometria fractal, foi inventada independentemente da teoria do caos. Essa geometria iria fornecer uma convincente linguagem matemática para descrever a estrutura em escala fina dos atratores caóticos. O autor dessa nova linguagem é o matemático francês Benoit Mandelbrot. No final da década de 50, Mandelbrot começou a estudar a geometria de uma ampla variedade de fenômenos naturais irregulares, e na década de 60 ele compreendeu que todas essas formas geométricas tinham algumas características comuns bastante notáveis. Ao longo dos 10 anos seguintes, Mandelbrot inventou um novo tipo de matemática para descrever e analisar essas características. Ele introduziu o termo fractal para generalizar e caracterizar sua invenção. Publicou seus resultados num livro espetacular, The Fractal Geometry of Nature, que exerceu enorme influência sobre a nova geração de matemáticos que estavam desenvolvendo a teoria do caos e outros ramos da teoria dos sistemas dinâmicos. Numa entrevista recente, Mandelbrot explicou que a geometria fractal lida com um aspecto da natureza do qual todos têm estado cientes, mas que ninguém foi capaz de descrever em termos matemáticos formais. Algumas características da natureza são geométricas no sentido tradicional da palavra. O tronco de uma árvore tem mais ou menos a forma de um cilindro. A lua cheia assemelha-se mais ou menos a um disco circular. Os planetas giram ao redor do Sol em órbitas mais ou menos comparáveis a elipses, mas essas características são exceções, como nos lembra Mandelbrot. A maior parte da natureza é muito, muito complicada. Como se poderia descrever uma nuvem? Uma nuvem não é uma esfera, é como uma bola, porém irregular. Uma montanha? Uma montanha não é um cone. Se você quer falar de nuvens, montanhas, rios, relâmpagos, a linguagem geométrica aprendida na escola é inadequada. Portanto, Mandelbrot criou a geometria fractal, uma linguagem para falar de nuvens, para descrever e para analisar a complexidade das formas irregulares no mundo natural que nos cerca. A propriedade mais notável dessas formas fractais é que seus padrões característicos são repetidamente encontrados em escalas descendentes, de modo que suas partes, em qualquer escala, são na forma semelhantes ao todo. Mandelbrot ilustra essa propriedade da autossimilaridade arrancando um pedaço de uma couve-flor e indicando que, por ali mesmo, esse espaço desse pedaço se parece exatamente com uma pequena couve-flor. Ele repete essa demonstração, dividindo ainda mais esse pedaço, arrancando e mostrando que o novo pedacinho ainda se parece com uma minúscula couve-flor. Desse modo, cada parte se parece com a hortaliça inteira. A forma do todo é semelhante a si mesma em todos os níveis de escala. Há muitos outros exemplos de autossimilaridade na natureza. Rochas em montanhas assemelham-se a pequenas montanhas. Ramificações de relâmpagos ou bordas de nuvens repetem o mesmo padrão muitas e muitas vezes. Linhas litorâneas dividem-se em porções progressivamente menores, cada uma delas mostrando arranjos semelhantes de praias e progressivamente menores de forma premonitória. Fotografias de um delta de rio, as ramificações de uma árvore ou as ramificações repetidas dos vasos sanguíneos podem exibir padrões de uma semelhança tão notável que somos incapazes de dizer qual é qual. Essa semelhança de imagens provenientes de escalas muito diferentes tem sido conhecida desde há longo tempo, mas antes de Mandelbrot, ninguém se dispunha de uma linguagem matemática para descrevê-la.
Quando Mandelbrot publicou seu livro pioneiro em meados da década de 70, ele ainda não estava ciente das conexões entre geometria fractal e a teoria do caos, mas não demorou muito para que ele e seus colegas matemáticos descobrissem que os atratores estranhos são exemplos extraordinários de fractais. Se partes de sua estrutura fossem ampliadas, elas revelam uma subestrutura em muitas camadas nas quais os menores padrões são repetidos muitas e muitas vezes. Por isso, tornou-se comum definir atratores estranhos como trajetórias no espaço entre as fases que exibem geometria fractal. Outro elo importante entre a teoria do caos e a geometria fractal é a mudança da quantidade para a qualidade. Como vimos, é impossível predizer os valores das variáveis de um sistema caótico em um instante determinado, mas podemos predizer as características qualitativas do comportamento do sistema. De maneira semelhante, é impossível calcular o comprimento ou a área de uma forma fractal, mas podemos definir o grau de denteamento de uma das maneiras qualitativas. Mandelbrot acentuou essa característica dramática das formas fractais, fazendo uma pergunta provocativa: qual é o comprimento do litoral da Inglaterra? Ele mostrou que desde o comprimento medido pode ser indefinidamente estendido se os dirigirmos para escalas cada vez menores. Não há uma resposta bem definida para essa pergunta. No entanto, é possível definir um número entre 1 e 2 que caracterize o desdenteamento do litoral. Para a costa britânica, esse número é aproximadamente igual a 1,58. Para a costa norueguesa, muito mais acidentada, ele mede aproximadamente 1,70. Uma vez que se pode mostrar que esse número tem certa propriedade de dimensão, Mandelbrot chamou de dimensão fractal. Podemos entender intuitivamente essa ideia compreendendo que uma linha denteada em um plano preenche mais espaço que uma linha reta, que tem dimensão 1, porém menos que o plano que tem dimensão 2. Quanto mais denteada for a linha, mais perto de 2 ficará a sua dimensão fractal. De maneira semelhante, um pedaço de papel amarrotado ocupa mais espaço que um plano, porém menos que uma esfera. Desse modo, quanto mais amarrotado e apertado estiver o papel, mais perto de 3 estará sua dimensão fractal. Esse conceito de dimensão fractal, que foi de início uma ideia matemática puramente abstrata, tornou-se uma ferramenta muito poderosa para analisar a complexidade das formas fractais, pois corresponde muito bem à nossa experiência de natureza. Quando mais denteados forem os contornos de um relâmpago ou as bordas de uma nuvem, e quanto mais acidentadas forem as formas de uma linha litorânea e de uma montanha, mais altas serão suas dimensões fractais. Para modelar as formas fractais que ocorrem na natureza, podem ser construídas figuras geométricas que exibem autossimilaridade precisa. A técnica principal para se construir esses fractais matemáticas é a iteração, isso é, repetição incessante de uma certa operação geométrica. O processo da iteração que nos leva à transformação do padeiro, a característica matemática subjacente aos atratores estranhos, revela-se dessa forma como espaço matemático central que liga a teoria do caos à geometria fractal. Uma das formas fractais mais simples geradas pela iteração é a assim chamada curva de Koch, ou curva de floco de neve. A operação geométrica consiste em dividir uma linha em 3 partes iguais e substituir a seção central por 2 lados de um triângulo equilátero, como é mostrado na figura 6.12. Repetindo essa operação muitas e muitas vezes em escala cada vez menor, é criada uma curva de floco de neve denteada, figura 6.13.
Assim como uma linha litorânea, uma curva de Koch torna-se infinitamente longa se a iteração prosseguir ao infinito. De fato, a curva de Koch pode ser vista como um modelo muito bruto de uma linha litorânea. Com a ajuda de computadores, iterações geométricas simples podem ser aplicadas milhares de vezes em diferentes escalas para produzir os assim chamados forjamentos, forgeries, fractais, modelos gerados por computador, de plantas, árvores, montanhas, linhas litorâneas e tudo aquilo que se manifeste com uma semelhança espantosa com as formas reais encontradas na natureza. A figura 6.15 mostra um exemplo de tal forjamento fractal. Iterando o desenho de uma simples vareta em várias escalas, é gerada a bela e complexa figura de uma samambaia. Com essas novas técnicas matemáticas, os cientistas têm sido capazes de construir modelos precisos de uma ampla variedade de formas naturais e regulares, e ao fazê-lo, descobriram o aparecimento extensamente difundido de fractais. Entre todas essas, os padrões fractais de nuvens que originalmente inspiraram Mandelbrot a procurar por uma nova linguagem matemática são talvez os mais impressionantes. Sua autossimilaridade estende-se ao longo de 7 ordens de grandeza, e isso significa que a borda de uma nuvem ampliada 10 milhões de vezes ainda exibe a mesma forma familiar. Números complexos. A culminação da geometria fractal foi a descoberta que Mandelbrot fez uma escultura matemática de complexidade assustadora, que não obstante pode ser gerada por meio de um procedimento iterativo simples. Para entender essa surpreendente figura fractal conhecida como conjunto de Mandelbrot, precisamos primeiro nos familiarizar com um dos mais importantes conceitos matemáticos e de números complexos. A descoberta dos números complexos é um capítulo fascinante da história da matemática. Quando a álgebra foi desenvolvida, na Idade Média, os matemáticos exploraram todos os tipos de equações e classificaram suas soluções. Logo, encontraram, por acaso, problemas que não tinham solução em termos do conjunto de números que conheciam. Em particular, equações como x mais 5 igual a 3 os levaram a estender a concepção de número aos números negativos, de modo que a solução podia ser escrita como x igual a menos 2. Posteriormente, todos chamados números reais, inteiros positivos e negativos, frações e números irracionais como raízes quadradas e o famoso número π foram representados como pontos numa única linha de números densamente compactados. Figura 6.16. Com essa concepção expandida de números, todas as equações algébricas podiam em princípio ser resolvidas, exceto aquelas que envolviam raízes quadradas de números negativos. A equação x² igual a 4 tem duas soluções, x é igual a 2 e x igual a menos 2. Mas para x² igual a menos 4, não parecia haver solução, pois nem mais 2 nem menos 2 darão menos 4 quando elevados ao quadrado. Os primeiros algebristas indianos e árabes encontravam repetidamente essas equações, mas se recusavam a escrever expressões como raiz quadrada de menos 4, porque pensavam que fossem completamente sem significado. Foi apenas no século XVI que raízes quadradas de números negativos apareceram em textos algébricos e mesmo então os autores apresentavam assinalar que essas expressões realmente nada significavam. Descartes chamava de imaginária a raiz quadrada de um número negativo e acreditava que a ocorrência desse número imaginário em um cálculo significava que o problema não tinha solução. Outros matemáticos utilizavam termos tais como fictícias, sofisticadas ou impossíveis para rotular essas quantidades que hoje, seguindo Descartes, ainda chamamos de números imaginários.
Uma vez que a raiz quadrada de um número negativo não pode ser colocada em lugar algum na linha de números, os matemáticos até século XIX não podiam atribuir nenhum sentido da realidade a essas quantidades. O grande Leibniz, inventor do cálculo diferencial, atribuía uma qualidade mística à raiz quadrada de -1, vendo-a como uma manifestação do Espírito Divino e chamando-a de aquele anfíbio entre o ser e o não ser. Um século mais tarde, Leonhard Euler, o mais prolífico matemático de todos, apressou e se expressou o mesmo sentimento em sua álgebra em palavras que, embora menos poéticas, ainda ecoam a mesma sensação de espanto. Todas as expressões do tipo raiz quadrada de -1 é raiz quadrada de -2, etc., são consequentemente números impossíveis, imaginários, uma vez que representam raízes de quantidades negativas, e desses números podemos realmente afirmar que eles nem são nada, nem maiores que nada, nem menores que nada, e necessariamente os torna imaginários ou impossíveis. No século XIX, outro gigante matemático, Carl Friedrich Gauss, finalmente declarou vigorosamente que uma existência objetiva pode ser atribuída a esses imaginários. Gauss compreendeu naturalmente que não havia lugar na lista de números para os números imaginários e, por isso, deu o corajoso passo de colocá-los sobre um eixo perpendicular, passando pelo ponto zero e criando assim um sistema de coordenadas cartesianas. Nesse sistema, todos os números reais são colocados sobre o eixo real e todos os números imaginários sobre o eixo imaginário. Figura 6.17. A raiz quadrada de -1 é denominada unidade imaginária, recebendo o símbolo I. E uma vez que qualquer raiz quadrada de um número negativo sempre pode ser escrita como raiz quadrada de -a igual a raiz quadrada de -1, raiz quadrada de a é igual a I vezes raiz quadrada de a. Todos os números imaginários podem ser colocados no eixo imaginário como múltiplos de I. Graças a esse engenhoso dispositivo, Gauss criou uma residência não apenas nos números imaginários, mas também para todas as combinações possíveis de números reais e imaginários, tais como 2 mais i, 3 mais 2i e assim por diante. Tais combinações são denominadas números complexos e são representadas por pontos no plano definido pelos eixos real e imaginário, que é chamado de plano complexo. Em geral, qualquer número complexo pode ser escrito como z igual a x mais iy, onde x é chamado de parte real e y de parte imaginária. Com a ajuda dessa definição, Gauss criou uma álgebra especial de números complexos e desenvolveu muitas ideias fundamentais a respeito de funções variáveis complexas. Isso finalmente levou a um ramo totalmente novo da matemática, conhecido como análise complexa, que tem um enorme espectro de aplicações em todos os campos da ciência. Padrões dentro de padrões. A razão pela qual fizemos essa incursão pela história dos números complexos é que muitas formas fractais podem ser matematicamente geradas por meio de procedimentos iterativos no plano complexo. No final da década de 70, depois de publicar seu livro pioneiro, Mandelbrot voltou sua atenção para uma classe particular daqueles fractais matemáticos conhecidos como conjuntos de Julia. Foram descobertos pelo matemático francês Gaston Julia durante os primeiros anos do século, mas logo caíram na obscuridade. Na verdade, Mandelbrot viera a conhecer casualmente o trabalho de Julia quando ainda era estudante. Olhara para seus desenhos rudimentares, feitos nessa época sem a ajuda de um computador, e logo perdera interesse. Agora, no entanto, Mandelbrot compreendeu que os desenhos de Julia eram toscas traduções de complexas formas fractais, e se empenhou em reproduzi-las com finos detalhes, recorrendo aos computadores mais poderosos que pôde encontrar. Os resultados foram espantosos. A base do conjunto de Julia é um mapeamento simples,
de z está para z ao quadrado mais c, onde z é uma variável complexa e c uma constante complexa. O procedimento iterativo consiste em apanhar qualquer número z no plano complexo, elevá-lo ao quadrado, somá-lo com uma constante c, elevar esse resultado novamente ao quadrado, somá-lo outra vez com a constante c e assim por diante. Quando isso é feito com diferentes valores de partida para z, alguns deles continuarão aumentando e se moverão para o infinito à medida que a iteração se processa, ao passo que para outros permanecerão infinitos. O conjunto de Julia é o conjunto de todos esses valores de z ou pontos no plano complexo que permanecem infinitos sob a iteração. Para determinar a forma do conjunto de Julia para uma determinada constante c, a iteração tem de ser efetuada para milhares de pontos, até que se torne claro que elas continuarão aumentando ou permanecerão finitos. Se os pontos que permanecerem finitos forem pintados de preto, enquanto aqueles que continuarem aumentando permanecerem brancos, o conjunto de Julia emergirá como uma forma em preto no final. O procedimento todo é muito simples, mas consome muito tempo. É evidente que o uso de um computador de alta velocidade é essencial se se quer obter uma forma precisa num tempo razoável. Para cada constante c, será obtido um conjunto diferente, portanto há um número infinito desses conjuntos. Alguns deles são peças ou pedaços isoladas e conexas, outros estão quebrados em várias peças desconexas. Outros ainda parecem ter explodido em poeira, figura 6.18. Todos têm aparência denteada característica dos fractais, e é impossível descrever a maior parte deles na linguagem da geometria clássica. Você consegue uma variedade incrível de conjuntos de Julia. Maravilha-se o matemático francês Adrien Doady. Alguns são nuvens gordas, outros são macilentos arbustos cheios de espinhos. Alguns se parecem faíscas que flutuam no ar depois que um fogo de artifício se desfez. Um tem a forma de coelho, muitos deles têm caudas de cavalo marinho. Essa rica variedade de formas, muitas das quais são reminiscentes de coisas vivas, é surpreendente, mas a verdadeira magia começa quando se aplicamos os contornos de qualquer porção de um conjunto de Julia, como o caso de uma nuvem ou linha litorânea. A mesma riqueza é exibida à medida que nos aprofundamos ao longo de todas as escalas, com resolução crescente, isso é, com um número cada vez maior de casas decimais do número z que entram no cálculo. Mais e mais detalhes do contorno fractal aparecem, revelando uma sequência fantástica de padrões dentro de padrões, todos eles semelhantes sem jamais ser idênticos. Quando Mandelbrot analisou diferentes representações matemáticas de conjuntos de Julia no final da década de 70 e tentou classificar sua imensa variedade, descobriu uma maneira muito simples de criar no plano complexo uma imagem única que servisse de catálogo de todos os possíveis conjuntos de Julia. Essa imagem, que desde a época se tornou o principal símbolo visual da nova matemática da complexidade, é o conjunto Mandelbrot, figura 6.19. É simplesmente a coleção de todos os pontos da constante c no plano complexo para os quais os conjuntos de Julia correspondentes são peças isoladas e conexas. Portanto, para construir o conjunto de Mandelbrot é preciso construir um conjunto de Julia separado para cada ponto C e, no plano complexo, determinar se esse conjunto de Julia em particular é conexo ou desconexo. Por exemplo, dentre os conjuntos de Julia mostrados na figura 6.18, os três conjuntos de cima e o conjunto do meio e de baixo são conexos, isso é, consistem numa única peça, ao passo que os outros dois conjuntos de baixo e da esquerda
e o da direita são desconexos, consistem em várias peças. Gerar conjuntos de Julia para milhares de valores de C, cada um deles envolvendo milhares de pontos que exigem iterações repetidas, parece uma tarefa impossível. No entanto, felizmente existe um poderoso teorema descoberto pelo próprio Gaston Julia que reduz drasticamente o número de passos necessários para descobrir se um determinado conjunto de Julia é conexo ou desconexo. Tudo o que se tem a fazer é retirar o ponto de partida, z igual a zero. Se esse ponto permanecer finito sob iterações repetidas, o conjunto de Julia é sempre conexo, por mais enrugado que possa ser. Se não permanecer finito, ele é sempre desconexo. Portanto, tudo que se precisa realmente é iterar somente esse ponto, z igual a zero, para cada valor de C, para construir o conjunto de Mandelbrot. Em outras palavras, gerar o conjunto de Mandelbrot envolve o mesmo número de passos que os necessários para gerar um conjunto de Julia. Embora haja um número infinito de conjuntos de Julia, o conjunto de Mandelbrot é único. Essa estranha figura é o objeto matemático mais complexo já inventado. Embora as regras para sua construção sejam muito simples, a variedade e complexidade que ela revela sobre estreita inspeção são inacreditáveis. Quando o conjunto de Mandelbrot é gerado sob baixa resolução, dois discos aparecem na tela do computador. O menor é aproximadamente circular e o maior tem vagamente a forma de um coração. Cada um desses dois discos exibe várias formas discoidais menores presas em seu contorno. E em uma resolução maior, revela-se uma profusão dessas formas discoidais cada vez menores, aparentando não ser muito diferentes de espinhos pontiagudos. Desse ponto em diante, a riqueza de imagens reveladas pela ampliação crescente do contorno do conjunto, isto é, aumentando-se a resolução dos cálculos, é quase impossível de descrever. Essa viagem pelo interior do conjunto de Mandelbrot, vista melhor em videotape, é uma experiência inesquecível. À medida que a câmera aumenta o zoom e amplia o contorno, brotos e gavinhas parecem crescer dele. Como uma ampliação ainda maior, dissolvem-se numa multidão de formas, espirais dentro de espirais, cavalos marinhos e vórtices, repetindo incessantemente os mesmos padrões. Figura 6.20. Em cada escala dessa viagem fantástica, para a qual a potência dos computadores atuais pode produzir ampliações de até 100 milhões de vezes, a figura assemelha-se a um litoral ricamente fragmentado, mas delineia formas que parecem orgânicas em sua complexidade. De vez em quando fazemos uma descoberta estranha e misteriosa, como uma réplica minúscula de todo o conjunto de Mandelbrot enterrado nas profundezas das estruturas do seu contorno. Desde o conjunto de Mandelbrot apareceu na capa da Scientific American de agosto de 1985, centenas de entusiastas por computadores utilizaram o programa interativo publicado nesse número da revista para empreender sua própria jornada pelo interior do conjunto em seus microcomputadores. Cores vívidas foram acrescentadas aos padrões descobertos nessas jornadas. As figuras resultantes foram publicadas em numerosos livros e mostradas em exibições de arte por computador do mundo todo. Olhando por essas figuras assombrosamente belas de espirais turbilhoantes, redemoinhos que geram cavalos marinhos, formas orgânicas irrompendo em brotos, explodindo em poeira, é impossível deixar de notar a impressionante semelhança com a arte psicodélica da década de 60. Era uma arte inspirada por viagens semelhantes facilitada, não pelos computadores de 60. Era uma arte inspirada por viagens de LSD e outras drogas psicodélicas. O termo psicodélico, que manifesta a mente, foi inventado por pesquisadores
detalhados, mostrando que essas drogas atuam como amplificadores ou catalisadores de processos mentais inerentes. Parceria, portanto, que os padrões fractais, que constituem uma característica tão notável da experiência com LSD, devem, de alguma maneira, estar incorporados no cérebro humano. O fato que a geometria fractal e o LSD surgirem em cena aproximadamente na mesma época é uma dessas notáveis coincidências, ou seriam sincronicidades que têm ocorrido com tanta frequência na história das ideias. O conjunto de Mandelbrot é um armazém de padrões, de detalhes e variações infinitas. Estritamente falando, ele não apresenta autossimilaridade, porque não apenas repete incessantemente os mesmos padrões, inclusive pequenas réplicas de todo o conjunto, mas também contém elementos provenientes de um número infinito de conjuntos de Julia. É, portanto, uma superfractal de inconcebível complexidade. Porém, essa estrutura cuja riqueza desafia a imaginação humana é gerada por algumas regras muito simples. Por isso, a geometria fractal, assim como a teoria do caos, forçam cientistas e matemáticos a reexaminarem a própria concepção de complexidade. Na matemática clássica, fórmulas simples correspondem a formas simples e fórmulas complicadas a formas complicadas. Na nova matemática da complexidade, a situação é sistematicamente diferente. Equações simples podem gerar atratores estranhos enormemente complexos e regras simples de iteração dão origem a estruturas complicadas que podemos nem sequer imaginar. Mandelbrot vê isso como um desenvolvimento científico novo e instigante. Trata-se de uma conclusão muito otimista porque, no final das contas, o significado inicial do estudo do caos foi a tentativa de descobrir regras simples no universo ao nosso redor. O esforço foi sempre o de procurar explicações simples para realidades complicadas, mas a discrepância entre simplicidade e complexidade nunca foi, em nenhum lugar, comparável àquela que encontramos nesse contexto. Mandelbrot também vê o tremendo interesse pela geometria fractal fora da comunidade matemática como um desenvolvimento saudável. Ele espera que esse interesse ponha um fim ao isolamento da matemática com relação a outras atividades humanas e à consequente ignorância difundida na linguagem matemática até mesmo entre pessoas muito instruídas. Esse isolamento da matemática é um sinal notável de nova fragmentação intelectual e, como tal, é um fenômeno relativamente recente. Ao longo de todos os séculos, muitos dos grandes matemáticos também fizeram contribuições notáveis em outros campos. No século XI, o poeta persa Omar Khayyam, famoso em todo o mundo como autor de Rubaiyat, também escreveu um livro pioneiro sobre a álgebra. Serviu como autônomo oficial na corte do califa. Descartes, fundador da filosofia moderna, foi um brilhante oficial na corte do califa. Matemático, também praticou a medicina. Ambos os inventores do cálculo diferencial, Newton e Leibniz, exerceram sua atividade em muitos campos além da matemática. Newton era um filósofo natural que deu contribuições fundamentais a praticamente todos os ramos da ciência conhecidos no seu tempo. Além de estudar alquimia, teologia e história, Leibniz é conhecido antes de mais nada como filósofo. Foi também fundador da lógica simbólica e foi atuante como diplomata e como historiador durante a maior parte de sua vida. O grande matemático Gauss também foi físico e autônomo. Inventou vários instrumentos úteis, inclusive o telégrafo elétrico. Esses exemplos, aos quais dezenas de outros poderiam ser acrescentados, mostram que ao longo de toda a nossa história intelectual, a matemática nunca foi separada de outras áreas do conhecimento e da atividade humana. No entanto, no século XX, o reducionismo, a fragmentação e a especialização crescentes levaram a um extremo
extremo isolamento da matemática, até mesmo no âmbito da comunidade científica. Desse modo, o teórico do caos, Ralph Abraham, se lembra: quando comecei meu trabalho profissional em matemática em 1960, o que não faz muito tempo, a matemática moderna na sua totalidade foi rejeitada pelos físicos, inclusive físicos teóricos mais vanguardistas. Tudo o que estivesse apenas um ano ou dois além do que Einstein utilizara era totalmente rejeitado. Os físicos matemáticos recusavam aos seus alunos de graduação permissão para seguir cursos de matemática ministrados por matemáticos. Façam matemática conosco. Nós lhes ensinaremos tudo o que vocês precisam saber. Isso foi em 1960. Por volta de 1968, a situação se inverteu totalmente. O grande fascínio que a teoria do caos e a geometria fractal exercem sobre as pessoas envolvidas em todas as disciplinas, desde cientistas a empresários e artistas, pode ser de fato um sinal de esperança de que o isolamento da matemática terá terminado. Hoje, a nova matemática da complexidade está levando mais e mais pessoas a entenderem que a matemática é muito mais do que áridas fórmulas, que o entendimento do padrão é de importância crucial para o entendimento do mundo vivo que nos cerca, e que todos os assuntos relativos a padrão, ordem e complexidade são essencialmente matemáticos.